AFS 600 com DFF 18. Afiadora para facas, serras e fresas. Instalação. Instale a máquina sobre uma base sólida e plana, bancada. Antes de efetuar a instalação da máquina na rede elétrica, certifique-se que sua rede elétrica e a ligação da máquina estejam com a mesma voltagem. Conexão elétrica trifásica em 220 ou 380 volts, conforme adesivo fixo no cabo. Nota: se tiver que alterar a tensão, solicite que um eletricista faça a mesma, conforme placa do motor elétrico. Preparação para a afiação de facas. 1. Montagem do rebolo. Retire a porca e o anel de compensação do eixo. Para retirar a porca, encaixe o pino no furo existente no flange do rebolo e trave-o. Com a chave, afrouxe a porca e remova-a. Posicione o rebolo. Recoloque a porca e faça o aperto. Nota: quando for utilizar rebolo diamantado, deve-se recolocar o anel de compensação antes do rebolo. 2. Montagem da faca. Para colocar a faca no suporte, afrouxe as porcas. Levante as capas de fixação e posicione a faca encaixando suas ranhuras nos parafusos de fixação, que podem ser deslocados através do canal existente no suporte. No caso da faca não possuir ranhuras, utilize os parafusos para compensar a espessura da faca, apertando-os apenas até encostar na base do suporte. Para finalizar a montagem da faca, dê um leve aperto nas porcas, só para que a faca não se mova. 3. Regulagem do grau da faca. Após ter colocado a faca no suporte, é necessário acertar o grau da faca, que não deve ultrapassar de 42 graus. O ideal é de 40 a 42, pois se passar do grau, a madeira pega nas costas da faca e não da corte. Para acertar o grau da faca, utilize o rebolo como referência. Solte os parafusos e incline o suporte da faca em direção ao rebolo. Avance com a roldana para fazer o ajuste. Aperte os parafusos. Depois de acertar o grau da faca, encoste uma das pontas da faca no rebolo. Em seguida, desloque o conjunto do motor esmeril até encostar na outra ponta. Confira o alinhamento da mesma e o ajuste, se necessário, corrigindo a posição da faca no suporte. Concluído o alinhamento da faca, faça o aperto das porcas, mas cuidado para não apertar demais e danificar o canal do suporte. Nota: se o meio da faca não estiver encostando na pedra, significa que a faca já está muito gasta. Então, para corrigir, afie as pontas até começar a pegar no meio da faca. 4. Operação. Nota: use óculos de proteção. Regule a posição do motor esmeril. Para isto, solte o parafuso e mova o motor para que o rebolo tenha contato com a faca somente em uma de suas faces. Na de entrada, lado esquerdo. Faça o aperto do parafuso. Através do conjunto do motor esmeril, avance com o rebolo até o início da faca. Ligue o motor e aproxime a faca no rebolo com a roldana. Evite tirar muito material. Isso pode causar um aquecimento no aço. Tire aproximadamente 2 décimos por passe. Só aproxime novamente a faca no rebolo após o término da passada. Para afiar a faca, faça movimentos contínuos com o motor esmeril de um lado para outro, do início ao final da faca, não muito lentos e nem muito rápidos, para não aquecer a faca. Repita este processo até a afiação completa da faca. Montagem do dispositivo DS600. Solte os parafusos e retire o conjunto do suporte para facas. Na mesma base, fixe com o parafuso o dispositivo para afiar serras circulares. Afrouxe o parafuso e gire o motor no sentido horário até 90 graus. Após o ajuste, proceda ao aperto do parafuso. É necessário também retirar a proteção do rebolo para a afiação de serras. Para isto, basta soltar os parafusos e retirá-la. Em seguida, retire o parafuso que fica na lateral direita da máquina e o utilize para a fixação do fuso do dispositivo. A outra extremidade do fuso deve ser fixada no furo existente no suporte do motor.
Afiação frontal dos dentes da serra. 1. Montagem do rebolo. Retire a porca e o anel de compensação do eixo. Para retirar a porca, encaixe o pino no furo existente no flange do rebolo e trave-o. Com a chave, afrouxe a porca e remova-a. Posicione o rebolo, recoloque a porca e faça o aperto. Nota: no caso de uso de serras de vidia, o lado diamantado do rebolo fica virado para o lado do motor e não é necessário retirar o anel de compensação, pois ele serve de apoio para o rebolo. 2. Montagem da serra. Retire a porca e os cônicos e posicione a serra no eixo. Selecione o cônico, conforme o tamanho do furo da serra, e recoloque o mesmo com a porca. Após, proceda ao aperto da porca para centrar e fixar a serra no eixo. Para aproximar a serra no rebolo, afrouxe o manípulo e posicione o conjunto no qual a serra está montada em direção ao rebolo, de modo que a serra se apoie à trava. Observe para que a trava não interfira nos dentes. Em seguida, ajuste com a roldana o limite do avanço do cabeçote onde a serra está montada, para que não permita que o rebolo encoste no corpo da mesma. 3. Regulagem do encosto da serra. Ajuste o encosto da serra com o parafuso, de forma a garantir que a serra gire livremente, sem folga. 4. Regulagem do ângulo de afiação da serra. Solte o parafuso e regule o cabeçote de acordo com o ângulo de incidência do dente da serra para avanço sobre o rebolo. Após o ajuste, proceda ao aperto do parafuso. 5. Regulagem da divisão dos dentes. Regule a vareta da catraca. Solte o parafuso e posicione a catraca na base do dente. Sempre que possível, a chapa da catraca deverá ser posicionada abaixo do dente. Regule a altura da catraca soltando o parafuso. Após o ajuste, proceda ao aperto. 6. Operação. Monte as alavancas nos furos existentes. Ligue o motor e faça a divisão do dente da serra utilizando a alavanca lateral. Avance a serra contra o rebolo através da alavanca frontal. Caso o rebolo esteja muito afastado da serra, utilize a roldana do fuso lateral para aproximar. Proceda à afiação do dente que está posicionado. Em seguida, avance outro dente com o auxílio da alavanca lateral, tomando sempre o cuidado para que a catraca não toque no rebolo, deixando-a sempre no dente anterior. Repita este processo até a afiação completa dos dentes. Afiação superior dos dentes da serra. Repita os passos 1, 2 e 3 da preparação para a afiação frontal da serra. 1. Montagem do rebolo. Observe que o rebolo deverá ser montado invertido em relação à afiação frontal, ou seja, com o diamante para o lado de fora. 2. Montagem da serra. (3) Regulagem do encosto da serra. 4. Regulagem do ângulo de afiação da serra. Retire o encosto limitador de retorno do cabeçote. Afrouxe o parafuso e regule o cabeçote de acordo com o ângulo de incidência do dente da serra para avanço sobre o rebolo. Após o ajuste, proceda ao aperto do parafuso. Posicione a serra no rebolo através da roldana do fuso lateral. Regule o curso do cabeçote com a roldana da corrediça frontal para que o rebolo chegue até o final da vidia. Se for necessário, ajuste o ângulo do perfil dos dentes da serra, soltando o parafuso e posicionando o conjunto da serra em função do tipo de serra a ser afiada. Complete a operação repetindo os passos 5 e 6 da afiação frontal da serra, observando o perfil do dente e o passo necessário para uma afiação correta de cada tipo de serra. Modelos de perfil dos dentes da serra: reto, alternado e trapezoidal reto. Nota: em caso de dúvidas, consulte o folheto do fabricante da serra. 5. Regulagem da divisão dos dentes. 6. Operação.
Montagem do dispositivo DFF-18. Solte os parafusos e mova o suporte da faca para trás. Fixe o dispositivo na base através do parafuso. Afrouxe o parafuso e levante o eixo até a posição 0 grau na escala. Após, proceda ao aperto. É necessário retirar a proteção do rebolo para a afiação de fresas e cabeçotes. Para isto, basta soltar os parafusos. Instruções para a afiação de fresas e cabeçotes. 1. Montagem do rebolo. Afrouxe o parafuso e gire o motor no sentido anti-horário até 90 graus. Após o ajuste, proceda ao aperto do parafuso. Retire a porca e o anel de compensação do eixo. Para retirar a porca, encaixe o pino no furo existente no flange do rebolo e trave-o. Com a chave, afrouxe a porca e remova-a. Posicione o rebolo, recoloque a porca e faça o aperto. Nota: no caso de fresas de vidia, o lado diamantado do rebolo fica virado para o lado do motor e não é necessário retirar o anel de compensação, pois ele serve de apoio para o rebolo. 2. Montagem da fresa, cabeçote. Retire a porca de fixação da fresa e algumas buchas, conforme o tamanho da fresa, e coloque a fresa. Após, recoloque as buchas que couberem e a porca sem apertá-la. 3. Regulagem e operação. Selecione no disco divisor a furação de acordo com o número de dentes da fresa a ser afiada. O disco divisor possui furação para fresas de 6, 8 e 10 dentes, mas podem ser afiadas fresas de 3, 4 e 5 dentes. No caso de fresas de 3 dentes, utilize a furação de 6. Nas fresas de 4, utilize a furação de 8 e nas de 5, a de 10, pulando uma furação quando girar o parafuso. Para fazer a regulagem da altura da fresa com relação ao rebolo, afrouxe o parafuso e, com a roldana, levante ou abaixe a fresa de acordo com a sua necessidade. Em seguida, é necessário ajustar o grau do dente da fresa. Para isto, afrouxe o parafuso e gire o dispositivo para encontrar o grau correto. Após o ajuste, aperte o parafuso. Faça a aproximação da fresa no rebolo através da roldana e regule manualmente o primeiro dente da fresa. Depois, aperte a porca. Ligue o motor e dê um passe no dente regulado. Verifique a afiação. Caso exista alguma diferença no grau do primeiro dente, não é necessário afrouxar a fresa para corrigir. Basta utilizar o ajuste fino. Após o ajuste, sempre mantenha os parafusos encostados para que a fresa não se mova. Conclua a afiação do primeiro dente, agora com o grau corrigido. Faça a divisão e afie os demais dentes da fresa. Nota: sempre utilize o ajuste fino para acertar o grau do primeiro dente.